Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Nós estamos aqui na página 133 da biografia de São Francisco de Sales, escrita por Amédée de Margerie. Estamos no meio do capítulo, né? Eu vou ler o último parágrafo e depois a gente retoma. Achar-te-ás aliviado e confortado nas aflições, moderado e ordenado nas consolações. Põe nele uma confiança absoluta, acompanhada de uma santa reverência, de modo que a reverência não diminua a confiança, nem a confiança embarace a reverência. Confia nele como uma filha em seu pai, respeita-o com a confiança de um filho para com sua mãe. Esse é um trecho de Filoteia, né? Fecha aspas aí para o trecho. Agora o biógrafo retoma a palavra. Por certo que uma tal confiança é muito grande. Uma tal confiança exige pleno conhecimento daquele em quem se confia, pois os inconvenientes de uma direção má ou incompleta são tão grandes e tão graves quanto são grandes as vantagens e os frutos de uma boa direção. Então, no trecho que eu li, né, São Francisco está falando do confessor, do diretor espiritual, né? Confiança, reverência nele e no diretor espiritual, né? Abre aspas, por isso escolherá um entre 1000, diz Ávila, e eu vos digo entre 10.000, porque se encontram muito menos do que se cuida, que sejam capazes desse ofício. Deve ser cheio de caridade, ciência e prudência. Será grande o perigo se lhe falta uma dessas qualidades. Mas torno a dizer-te que o peças a Deus, e quando o encontrares, rende graças à majestade divina. Conserva-te fiel, e não procures outros. Sê sincera, humilde e confiante, e farás uma felicíssima jornada. Fecha aspas. Nesse trecho é curioso, né? Interessante, que mesmo na época de São Francisco de Sales, ele diz ser muito difícil encontrar um bom diretor espiritual. Ele cita aqui Ávila, eu não sei quem é Ávila, mas ele cita que esse Ávila dizia que existia um bom diretor entre 1000. E o São Francisco de Sales acrescenta que ele acha que é um entre 10.000. Né? Então, ele insiste que nessa matéria de direção espiritual, achar um bom diretor é graça de Deus, que a gente deve pedir a Deus um bom diretor, né? Fecha aspas aqui. Feita essa aquisição, é necessário pôr mãos à obra e, antes de mais nada, desbravar o terreno, uma vez que a introdução à vida devota pressupõe a alma presa pelos laços do pecado e desejosa de libertar-se deles. O santo autor mostra então como a alma do cristão ou do sacerdote
poderá ser purificada de tudo o que seja hostilidade a Deus, como se deverá libertar de todo o afeto deliberado, não somente ao pecado mortal, mas também às faltas veniais, afastar de si todo o apego às coisas sensíveis, e finalmente purificar-se de todas as más inclinações. Voltamos ao nosso santo. Há alguns que são naturalmente inconstantes, outros austeros. Outros são obstinados em suas opiniões, propensos à indignação e à cólera. Outros o são ao amor. Em suma, poucas pessoas há em que se não possa notar algum gênero de semelhantes imperfeições. E posto que estas sejam próprias e naturais a cada um, podem, com cuidado e afeto contrário, corrigir-se e moderar-se, até mesmo livrar-se e purificar-se delas. Digo-vos, Filoteia, que assim deveis proceder. Fecha aspas. Uma coisa que me ocorreu aqui comentar e que vocês não encontrarão em Filoteia é a perspectiva dos temperamentos, né? Essa coisa famosa que nós temos hoje por aí, os 4 temperamentos, né? Veja que ele poderia muito bem, né, como grande diretor espiritual, analisar as coisas através dos tais 4 temperamentos, mas ele não o faz, né? Você vê que ele fala aqui que de tendências naturais do ser humano, inconstância, outros são austeros, outros são obstinados, propensos à indignação e à cólera, não é? Outros o são ao amor, não é? Então ele sabe que existem diferenças, né, de inclinações naturais, mas ele não as classifica, essas diferenças, agrupando-as em termos dos tais temperamentos, né, que hoje a gente vê tanto falar, né, no nosso meio, né? Então aqui o biógrafo retoma: o obstáculo a esse dever é que a maior parte da humanidade não acredita na possibilidade e na eficácia do trabalho e esforço que ele requer. Quando se trata de corrigir faltas graves, não praticar tais e quais ações pecaminosas, empregamos todo o esforço, pois o dever aí é evidente. Quando, porém, se trata de mudar as disposições íntimas de nós mesmos, transformar a nossa fisionomia, a nossa individualidade, o nosso próprio eu, então julgamos que se exige de nós uma coisa absolutamente impossível. Fui feito assim. Isso é mais forte que eu? Quem não está farto de ouvir tais desculpas? Quando se trata de exigir semelhantes trabalhos de nossos filhos, julgamo-lo possível e fácil. São de cera, dizemos nós. Mas para nós, gente grande, com traços de caráter fixados, sólidos e imutáveis, e não refletimos que, se nas crianças o obstáculo é menos difícil de vencer, o instrumento e os recursos de que elas dispõem para combater é muito menos enérgico, e que a nota por excelência da virilidade moral é a força, não das inclinações sobre a vontade, mas da vontade sobre as inclinações. Este sofisma preguiçoso é o grande inimigo da reforma interior. Expressão interessante, né? Sofisma preguiçoso. Está em itálico aqui, não é?
sofisma preguiçoso. Sem se alongar em argumentos contra ele, São Francisco de Sales estabelece como fato consumado aquilo que julgamos e dizemos impossível. Voltamos ao nosso santo. Se encontrou o meio de converter as amendoeiras azedas em doces, somente com as furar junto ao pé, para que saia por ali o suco, por que não poderemos nós fazer sair nossas más inclinações e nos tornarmos melhores? Não há natural tão bom que se não possa perverter por hábitos viciosos. Nem também há natural tão avesso que primeiramente, com a graça de Deus, e depois, com indústria e diligência, não possa ser domado e vencido. Fecha aspas para o nosso santo. A fisionomia desta direção espiritual se desenha nitidamente desde os primeiros passos, de modo que podemos apanhar-lhe o caráter geral. Seria muito interessante e muito instrutivo comparar aqui São Francisco de Sales com alguns dos sábios da antiguidade pagã, que a seu modo foram diretores de consciência. Aqui, São Francisco de Sales, antes de mais nada, né, conseguiu fazer essas mudanças em si mesmo, né? Em si mesmo. Então vamos lá. Entre estes podemos destacar Sêneca, cujas cartas a Lucílio são mais que qualquer outro livro daqueles tempos uma obra de direção interior. Conhecer-se, não de um modo geral, e como principiante da natureza humana individualmente, tais quais somos intimamente, explorar os recônditos e desvios do próprio coração, esclarecer-se sobre o caráter e os vícios que corrompem. Eis o trabalho que Sêneca recomenda insistentemente. Daí aconselhar o exame cotidiano de consciência, exercício já familiar aos pitagóricos, mas que adquiriu, sob a direção de Sêneca, um alto grau de precisão e de importância. Abre aspas. Se procuras o retiro, seja para falar a ti e não de ti. Dize-te mal de ti. Apega-te em particular ao que de mais perfeito encontras em tua alma. Fecha aspas para Sêneca. Daí o emprego e o exercício não da meditação científica, que nos leva a descobrir a verdade, mas da meditação moral, que tende à reforma do homem interior e à escolha de um ponto particular e determinado, sobre o qual a alma se detém com persistência, até que nesse particular o coração e a razão se deixam guiar pelos preceitos divinos e pelos conselhos evangélicos. Abre aspas para o nosso santo. Cada dia, diz o citado filósofo, as tuas leituras e reflexões devem preparar algum auxílio contra a pobreza, contra a morte e outros flagelos e males desse mundo. E quando tiveres percorrido muitas ideias gerais, escolhe um pensamento particular para refletir durante o dia todo. Fecha aspas. São Francisco de Sales, ele recomenda, né, que nas nossas orações mentais, né, depois de fazê-las, nós escolhamos, né, uma das ideias que nos ocorreram durante a meditação, uma das ideias que
que moveram o nosso afeto, né? Uma das ideias que nos chamaram a atenção durante a meditação, e a levemos ao longo do dia. Ele até faz constrói uma metáfora, né? Como se a gente tivesse tirado uma flor de um buquê, né? De flores, e levasse essa flor ao longo do dia, né? Para que a gente relembrasse essa particular ideia, esse particular conceito, essa particular inspiração, e levássemos essa flor, né, ao longo do nosso dia, né, até o próximo dia, que é a outra oração mental, né. Fecha aspas aqui para o nosso santo. Desse ponto, finalmente, agora voltando para o biógrafo, né? Desse ponto, finalmente o nosso filósofo passa, ele está falando de Sêneca, né? Passa a exortação de uma guerra sem tréguas contra as inclinações perversas. Abre aspas, Sêneca ainda. Lança fora de ti todas as paixões que te corrompem o coração. Se preciso, até arranca o coração com elas, se não puderes extirpá-las de outro modo. Fecha aspas. Mas esse trabalho é todo de raciocínio. Por mais profundo que seja nele o sentimento das próprias misérias, destituído das luzes da revelação divina, Sêneca não conta senão consigo mesmo para curar as fraquezas humanas e ensina-nos a contar apenas com as nossas forças. Considera as inclinações viciosas como adentes vindos de fora de nós. Vangloria-se de poder arrancá-las da alma para sempre, com os próprios esforços que despende. Porque Sêneca não considerava a graça, né? E faz semelhante afirmação que a experiência muitas vezes desmente. Vamos lá, a afirmação do Sêneca, abre aspas. O que nos deve animar na reforma de nossos costumes é que tal benefício, uma vez adquirido, se conserva para sempre. Não se abandona jamais o caminho da virtude, que uma vez dentro da alma não pode mais sair. Fecha aspas. Isso não é verdade, né? A luta é permanente, né? Não dá para vencer uma tendência, uma inclinação para sempre, né? Nós temos que sempre lutar contra ela, né? Fecha aspas para Sêneca. Nos seus conselhos sobre ascetismo, encontramos a mesma ilusão sistemática, a mesma ignorância acerca das condições difíceis que o pecado original criou para a reforma moral de nossa alma. De tudo isso, depreende-se muito bem que Sêneca não compreendeu que seja necessário dominar o corpo como um rebelde e castigar como um culpado. Não supõe de nenhum modo o dever e a necessidade de expiação, porque a ideia do pecado não estava na cabeça dele, né? Ensina formalmente que é contra a natureza atormentar o próprio corpo e que a filosofia prescreve a frugalidade como penitência. E se algumas vezes quer que seu discípulo, em certos dias, trate duramente o corpo, é unicamente porque é bom empregar essa medida contra si mesmo e acostumar-se com antecedência a passar sem as coisas exteriores. Enfim, as razões apresentadas em favor dessa doutrina são todas de ordem natural e humana. Mas veja bem, né? Sêneca é o ápice do paganismo, né? Do alto paganismo, né? Em termos morais, né? Tá certo? É tudo que o homem poderia alcançar sem a cruz, né? É isso, né? Com os erros, com a falta da noção do pecado, né?
E é extraordinário pensar que Sêneca tem atingido esse ponto, né? Tais são, em várias particularidades, as curiosas analogias entre a direção dos estoicos e a direção cristã. Tal é, em seu conjunto, a diferença radical que as separa. Para ambas há um terreno a desbravar, um mal a curar, e as virtudes purificadoras são as primeiras que devem exercitar. Daí o emprego de processos semelhantes por parte de ambas as direções, uma vez que a natureza do trabalho empreendido se impõe e exige. Mas nem o princípio nem o fim são os mesmos. O ponto de partida dos estoicos é que o homem é suficiente para se reerguer moralmente e se purificar, que feito isso, nada mais ameaça a solidez de sua obra. O ponto de partida do cristão é a consciência de sua fraqueza e de sua liberdade, ao mesmo tempo. Daqui uma perpétua desconfiança de si mesmo e uma confiança humilde no auxílio da graça, não para favorecer a preguiça que dispensa o esforço próprio, mas para tornar eficaz o nosso esforço, uma vez que o poder divino vem em auxílio da natural enfermidade humana. Daqui a oração, que o estoico não conhece, daqui o nome de oração dado à meditação, que não é mais, como entende Sêneca, um monólogo, mas sim um entretenimento da alma, que entrando em seu interior, abafa os rumores exteriores e diz àquele que a verdade, que é a verdade eterna: falai, Senhor, pois o vosso servo vos escuta. Daqui o emprego frequente dos sacramentos, daqui a humildade tomar o lugar do orgulho. No fim, há também a mesma diferença. O estoico é um artista que visa apenas ficar satisfeito com sua obra e quer comprazer-se consigo mesmo. O cristão é um artista que trabalha no sentido de realizar um ideal ao mesmo tempo verdadeiro e perfeito, que o estoico não pode conhecer. O cristão trabalha não para si mesmo, nem para se comprazer na sua obra. Trabalha em obediência àquele que é, simultaneamente, seu pai e seu rei. Trabalha para lhe agradar, trabalha porque o ama. É por isso que o cristão não se contenta com a estrita observância dos mandamentos positivos. Vai sempre mais além, a fim de se aproximar cada vez mais do objeto de seu amor. Penetra sempre mais profundamente dentro de si mesmo, a fim de arrancar das últimas fibras do seu coração tudo que não possa ser consagrado ao serviço de Deus. São, portanto, dois espíritos, dois sistemas, dois mundos diversos. Nunca a sabedoria antiga, mesmo em seus períodos áureos, mostrou melhor quanto ela é quimérica, limitada e estéril em comparação com a sabedoria cristã. Então, essa comparação é extraordinária, né? O biógrafo foi muito feliz, né? Nessa comparação, né? Do ponto de vista moral, né? Então, você pega toda a filosofia antiga, todos os grandes filósofos pagãos, e chega em Sêneca, o estoico, que destila o sumo máximo do estoicismo,
não é? Com esses conselhos, Lucílio, né, nas cartas. São cartas de orientação moral, espiritual, não é? E você, então, ali está o suprassumo, o máximo a que chegou nos seus desenvolvimentos a moral pagã. E é realmente muito elevado. Não é? É realmente muito elevado. Do ponto de vista do método, não é? Não do princípio nem do fim, mas do método, é extraordinário ver, né, o paganismo nos legando, não é, esses conselhos morais, né? Mas com essa comparação entre Sêneca e São Francisco de Sales, o nosso biógrafo nos mostra, não é, o significado, o efeito moral, não é, que a encarnação do Verbo tem. Não é? Quer dizer, o quanto essa encarnação nos elevou muito acima do máximo que a sabedoria humana nos legou através do paganismo, né? E para o homem moderno, vamos dizer assim, para o homem moderno, se nós nos tornarmos estoicos, já é uma evolução extraordinária para o mundo moderno de hoje, para o homem de hoje. O mundo ficaria muito melhor. Não nos iludamos, né? Se todos nós nos convertêssemos ao estoicismo. Olha que coisa extraordinária, né? Bélago dizia: se não fosse o cristianismo, a mais elevada coisa que nós poderíamos fazer é nos converter ao estoicismo. Então, mas, né, isso não é o que Deus quer, né, de nós. A nossa igreja não ensina estoicismo, né? Não ensina a que nós devamos confiar em nós mesmos. Aliás, ao contrário, né? São, portanto, dois espíritos, dois sistemas, dois mundos diversos. Nunca a sabedoria antiga, mesmo em seus períodos áureos, mostrou melhor quanto ela é quimérica, limitada e estéril em comparação com a sabedoria cristã. O contraste ressalta principalmente nas duas primeiras partes de Introdução à Vida Devota, em que o autor lança os fundamentos e os alicerces de seu edifício. Aqui tem uma nota dizendo: a primeira parte da introdução contém os avisos e exercícios necessários para conduzir a alma desde o primeiro desejo de vida devota até uma inteira resolução de a abraçar. A segunda contém diversos avisos para a elevação da alma a Deus pela oração e pelos sacramentos. Então, as duas partes, né? E será também notável o contraste na terceira parte, se for lida e entendida no sentido das duas partes anteriores. Desde as virtudes morais acerca das quais dá diversos avisos. Algumas há, como a caridade e a humildade, que só se encontram no seio da sociedade cristã. São frutos privilegiados do Evangelho. Outras, porém, possuem similares fora do cristianismo. Mas estas mesmas não deixam de ser virtudes cristãs, pelo espírito que são animadas
e pelo modo por que são praticadas, segundo as regras e diretrizes traçadas pelo nosso santo autor. Todas elas fazem parte do acompanhamento do amor de Deus, quando este amor toma posse de uma alma. A graça então se une harmoniosamente à natureza e o autor trata do assunto com grande elevação de estilo. Rende calorosa homenagem a todas as amizades honestas e dignas. Se comunicardes as ciências, será muito louvável a vossa amizade. E ainda mais louvável será se comunicardes as virtudes, a prudência, a fortaleza, a discrição e a justiça. Fecha aspas. É bela amizade que deu lustre e fama ao Instituto de Pitágoras. Mas há outra, muito acima dela. Aqui fala o nosso santo. Se a vossa mútua e recíproca comunicação for de caridade, devoção e perfeição cristã, ó Deus, quão preciosa será a vossa amizade. Será excelente porque vem de Deus, excelente porque seu vínculo é Deus, excelente porque durará eternamente em Deus. Ó, como é bom amar na terra como se ama no céu, e aprender a querer neste mundo como o praticaremos eternamente no outro. Todas as amizades comparadas com esta não me parecem mais que sombras. Fecha aspas. Entre as virtudes que ele prega, há uma que os estoicos particularmente colocaram em relevo, considerando como a metade da perfeição: a paciência. São Francisco de Sales, que lhe consagra um capítulo esplêndido, prova desde o começo que por meio dela possuímos nossas almas segundo as expressões das Sagradas Escrituras. Abre aspas. Lembrai-vos frequentemente de que nosso Senhor nos salvou padecendo e sofrendo, e que de igual modo devemos nós alcançar a nossa salvação por meio de penalidades e de aflições, suportando injúrias, contradições e desgostos, com a maior mansidão que nos for possível. Fecha aspas. O terceiro capítulo da terceira parte da introdução à vida devota é todo uma lição magistral sobre a paciência cristã. Há uma série de desenvolvimentos em que o autor discorre com uma delicadeza e uma finura admiráveis sobre o modo como devemos aceitar os sofrimentos e as provações enviadas por Deus. Eu vou parar a leitura aqui, porque assim, esse capítulo é grande e talvez seja a melhor parte aqui para a gente parar antes de... Não, deixa eu ver se eu termino esse capítulo hoje, gente. Paciência um pouco aqui comigo. Vamos ver. A gente não parar no meio aqui. Há algumas pessoas que só querem suportar tribulações honrosas e nobilitantes, mas que desdenham as humildes e obscuras. Esses não amam as tribulações, mas a glória que costumam trazer. São bastante numerosos os que aceitam os males dessa vida, mas não querem sofrer suas naturais consequências. Querem sofrer, mas dentro de certas e determinadas condições, segundo lhes apraz, e fazendo muitas restrições. O nosso santo estabelece um verdadeiro paralelo
entre as variedades da falsa paciência e os caracteres da verdadeira. E termina por esse admirável e sábio conselho. Abre aspas. Olhai, amildadas vezes, com os olhos interiores para Jesus Cristo crucificado, nu, blasfemado, caluniado, desamparado e, enfim, oprimido de toda sorte de injúrias, tristezas e trabalhos. E considerai que todas as vossas penalidades, nem em qualidade, nem em quantidade, se podem, de modo algum, comparar com as suas, e que jamais podereis padecer por ele coisa alguma que valha o que ele padeceu por nós. Fecha aspas. Com igual franqueza, o santo autor salienta o contraste que há entre a verdadeira e a falsa humildade. Quando, em uma passagem verdadeiramente encantadora, o nosso santo censura e condena a vanglória, está de acordo com Sêneca, que diz pouco mais ou menos a mesma coisa. Mas vencida e expulsa a vaidade, permanece o orgulho. Está formado o estoico. O cristão ainda não. Note a diferença sutil entre vaidade e orgulho. Hein? Vaidade e orgulho. A verdadeira humildade é interior. Além de não fazer propaganda de si mesmo, não emprega expressões humildes com o intuito de agariar elogios para a sua falsa virtude. A verdadeira humildade desenvolve em nós um sentimento profundo de nossa miséria. Recorda-nos o que éramos quando quisemos caminhar por nós mesmos, desajudados do socorro da divina graça. Traz-nos à memória o que seríamos se ficássemos novamente entregues à própria fraqueza. Não consente que nos elevemos acima de nossos irmãos e não permite que atribuamos a nós mesmos algum bem que possa haver em nós. Não quer dizer que a alma cristã não veja ou deva negar algum bem que possa existir em si mesma, pois a humildade não é a prática da mentira. Trata-se de praticar a justiça, atribuindo o bem à sua própria fonte e dando a glória a quem de direito pertence. Esse parágrafo é um tapa na cara de todos nós, né? Abre aspas. Muitos hão, escreve o piedoso autor, que não querem nem se atrevem a pensar e considerar as mercês que Deus lhes tem feito em particular, receosos de cair em vanglória e complacência, no que certamente muitos se enganam. Por certo que nada nos pode humilhar tanto diante da misericórdia de Deus como a multidão de seus benefícios, e nada humilhar tanto diante de sua justiça como a multidão de nossas maldades. Consideremos bem o que ele fez por nós e o que temos feito por ele. Fecha aspas. Humildade é uma virtude interior. Não é? Eu já disse para vocês em várias situações, né, que a humildade ela não é perceptível no humilde.
Nós, diante de uma pessoa humilde, nós podemos ter muitas sensações em relação a essa pessoa. Mas dificilmente nós teremos a sensação de que essa pessoa seja humilde. Porque a humildade não se demonstra. Ela não se mostra exteriormente, né? É uma atitude interior, não é? Em poucas linhas, o nosso santo resume as falsificações da grande virtude cristã, da humildade. Vamos ao nosso santo. Muitas vezes dizemos que somos a mesma miséria e o lixo do mundo. Mas não sentiríamos pouco se nos tomassem a palavra ao pé da letra e publicassem o que dizemos de nós mesmos. Ao contrário, fingimos que fugimos e nos ocultamos, a fim de que corram à procura de nós e nos busquem. Damos mostras de querer ser os últimos e sentarmos no fim da mesa, mas é com o intuito de passar mais vantajosamente a cabeceira. A verdadeira humildade não mostra que o é e emprega poucas palavras de humildade. O que eu acabei de falar nas palavras do santo, né? Fecha aspas aqui. O grande doutrinador da perfeição cristã é admirável quando nos ensina a conciliar virtudes que parecem contrárias. Ensina que a verdadeira humildade não é incompatível com o justo cuidado que o homem de bem deve ter com a sua reputação. Indica que a humildade e a caridade juntas nos curam do mal dos juízos temerários e nos tornam doces e suaves para com o próximo e para conosco mesmo. Suavidade para conosco mesmo. Paciência para conosco mesmo. Ensina os meios pelos quais, no século e na posse dos bens temporais, a alma pode praticar o desprendimento e a pobreza de espírito. Na prática e nos exercícios de caridade cristã, salienta que deve haver uma pobreza efetiva, pela esmola e pelo cuidado e assistência dispensados aos pobres. Ensina-nos como podemos ser ricos na pobreza e como devemos ser pobres na riqueza. Recomenda a prática da lealdade e da justiça que, unidas à caridade, devem presidir todas as nossas relações na vida social. Fala do exercício da presença de Deus, que deve ser nosso sustentáculo e nossa salvaguarda, e para quem devem estar voltadas sempre as vistas de nossa alma. Insiste na necessidade do exame cotidiano de nossa consciência, espécie de prestação de contas e registros dos nossos lucros e perdas, na ordem espiritual e moral, a fim de que a nossa vida seja um progresso contínuo e não uma rotina. Ensina-nos como devemos proceder nos reveses da vida espiritual. Voltamos ao nosso santo. Erguei-vos de nossas quedas com uma grande tranquilidade de coração, humilhando-vos muito diante de Deus pela confissão de vossa miséria, mas sem vos admirardes de vossas faltas. Pois quem se pode admirar de que a enfermidade seja enferma e a miséria seja miserável? Detestai com todas as vossas forças a injúria feita à divina majestade, e com uma grande e corajosa confiança em sua infinita misericórdia, reentrai nos caminhos da virtude que havíeis abandonado. Fecha aspas. Apenas podemos fazer essas ligeiras indicações de alguns dos principais capítulos dessa obra admirável de higiene espiritual. Para se apreciar devidamente a doutrina espiritual de São Francisco de Sales, é necessário ler e meditar todo o texto da introdução à vida devota, verdadeira introdução, que não somente nos faz conduzir ao limiar, não somente nos leva ao caminho da virtude,
mas nos faz penetrar no interior da alma, no santuário reservado da consciência, onde jamais a sabedoria humana penetrou. Não se limita a dizer simplesmente o que é preciso fazer, mas revela o segredo de o pôr em prática, infunde calor, energia e elevação de espírito. Não negligencia nenhuma particularidade como coisas indignas de atenção. Ao mesmo tempo faz guerra vitoriosa, mas renhida a tudo que é minuciosidade, escrúpulo e estreiteza de espírito. O nosso grande doutrinador sabe unir perfeitamente tudo o que é fino, nobre, elevado e valoroso. O homem que seriamente penetrar na escola desse livrinho, não para gozar dos encantos da literatura ou fazer estudos de psicologia, mas com o sincero propósito de fazer-se discípulo em espírito e verdade do grande mestre da vida espiritual, esse homem tornar-se-á um santo amável que conquistará as almas, levando-as a amar a santidade. E esse santo, em toda e qualquer situação que Deus o colocar, oferecerá um modelo acabado das virtudes profissionais, seja ele um humilde operário, seja um grande estadista ou um ilustre general. E a fisionomia desse santo cada dia aumentará em beleza e esplendor devido ao contínuo progresso moral. Mais ainda, se chegar o momento dos grandes devotamentos e dos grandes rasgos de heroísmo, estas ocasiões sublimes e solenes encontrá-lo-ão antecipadamente no seu posto, sustentado pelo sopro do divino amor. Então aqui nós terminamos a parte que o nosso biógrafo fala da doutrina de São Francisco de Sales, né? Em que ele analisa as duas obras que São Francisco de Sales nos deixou: Tratado do Amor de Deus e Introdução à Vida Devota, né? E que tipo de riqueza nós podemos tirar dessas duas obras, né? E que tipo de espiritualidade nós devemos encontrar nessas duas obras, né? E é com essas duas obras, né, que em termos quantitativos, né, é muito pouco comparado aos outros doutores da igreja, né? Tá certo? Se você comparar as obras dos doutores da igreja, né? Por exemplo, dos padres da patrística latina e da patrística grega, a obra, ou São Tomás de Aquino, né? A obra quantitativa de São Francisco de Sales é muito pequenininha, né? Em termos de número de páginas, né? Mas aqui o nosso biógrafo acho que deixa bem claro, né, a profundidade dessas duas obras, né? O valor dessas duas obras em termos dos conselhos, né, que ele nos dá, né? E notem, São Francisco de Sales é um santo da decadência da civilização, né? Ele é um santo já renascentista, né? Como nosso patrono São Felipe Neri, né? É um santo da decadência, né? O que faz dele, né, um santo utilíssimo para nós, né? Utilíssimo para nós, em termos práticos, né? Em termos práticos, né? Eu diria, em termos práticos, mais útil, sem querer comparar a santidade e
e obra, tá certo? Mas muito mais útil do que a Santo Ambrósio, Santo Agostinho, enfim, São Gregório Magno, né? São Leão Magno, os doutores da igreja, São João Crisóstomo, né? São Gregório Nazianzeno, enfim, São Basílio. E agora nós passaremos aqui para a quinta parte desse livro, que é a última parte, que é não é a última parte. Ele tem outras partes aqui. Eu me equivoquei aqui. Mas é a parte que ele fala da pregação. São Francisco de Sales como pregador. Então agora eu paro de falar e pergunto a vocês se tem alguma observação, alguma pergunta, alguma... Eu tenho vários, sabe, professor? Que bom, ué. Coisa boa. Mas para começar, eu queria que eu pedisse ao senhor para falar um pouco mais sobre essa diferença entre a vaidade e o orgulho. Eu vou usar uma ideia que não é minha para explicar isso. E para dizer a verdade, eu não sei de quem é essa ideia, mas eu sei que ela não é minha. Isso eu sei. Então, eu não consigo citar a fonte, mas vocês saibam que ela não é minha, né? Não sei se de Chesterton, não sei se de... Não sei. Não sei de onde que veio isso aí para mim. Então, a vaidade, ela é muito menos grave do que o orgulho. Na ordenação dos males, né? Na ordenação dos males, né? É claro que ela é ligada ao orgulho, né? Ela é uma filha do orgulho. E por isso vencer a vaidade não é vencer o orgulho, né? O orgulho é invencível, gente. Eu digo assim, nós vencemos o orgulho dia a dia. Se é que vencemos, né? Quando vencemos o orgulho? É um pecado puramente espiritual. É soberba. É um pecado puramente espiritual. É o pecado que o anjo pode cometer, né? E cometeu, né? O anjo não tem corpo, né? O orgulho é o pecado de Lúcifer. Então, portanto, é um pecado puramente espiritual, né? O orgulho não tem nada a ver com características materiais, pessoais, né? A vaidade é puramente material. Nós somos vaidosos porque nós somos bonitos, porque nós falamos bem, porque nós temos habilidades que os outros não têm, né? Tudo isso material, né? A vaidade, portanto, a vaidade ela pode ser vencida com práticas estoicas, por exemplo, né? Se nós tomarmos Sêneca como diretor espiritual e seguirmos as recomendações dele, nós vencemos a vaidade, não o orgulho. Por quê? Porque o estoico ele tem um orgulho de que ele é que venceu a vaidade.
Essa é a diferença. O estoico coloca a si mesmo como o centro de todas as coisas. E ele vence realmente as suas fraquezas materiais, puramente naturais. Isso ele vence. Então, esse é o problema da soberba. É que, mesmo nas nossas vitórias, por exemplo, contra a vaidade, nós mantemos o nosso orgulho. Se nós consideramos que essas vitórias foram obtidas por nosso próprio esforço, por nossas próprias habilidades, por nossas próprias capacidades. Então, essa é, na minha opinião, a diferença, né? Da vaidade e da soberba, do orgulho, né? O orgulho é invencível. Nós sempre cairemos e nós nos levantaremos. Mas só com a ajuda de Deus e nos abandonando nas mãos de Deus, né? A vaidade dá para vencer, né? Não sei, Ana Paula, se isso é, enfim, se foi uma explicação satisfatória. Eu ia falar uma coisa que acho que o senhor agora no finalzinho o senhor falou, que na verdade então para a gente fazer um exercício para vencer a vaidade e o orgulho, o senhor disse que o orgulho é invencível, né? Mas que a gente pode melhorar. É claro, a luta é diária. Nós vamos bater no orgulho diariamente. Seria então esse exercício de nos entregarmos cada vez mais nas mãos de Deus. Ao amor de Deus. Esse é o exercício para nós vencermos a vaidade, a vanglória. Exatamente. Exatamente. Que é diferente a vanglória também da vaidade, né? A vanglória, que é uma glória vã. Uma autoexaltação, é isso? Não, é você se achar que tem habilidades que você não tem. É você se vangloriar por coisas que você não é. É uma glória vã, é uma glória roubada, uma glória que você não tem. Né? A vaidade não, você tem aquelas características mesmo. Por exemplo, você é um bom retórico, você explica bem as coisas, você é um cara que, enfim, então isso você tem mesmo. Então a vaidade você é de alguma forma realista, né? Agora a vanglória não, a vanglória você acha que tem alguma coisa que você não tem. E você sai se rebolando pelo mundo achando que você tem uma glória vã. O que eu queria falar é o seguinte, eu achei engraçado que o tradutor, a virtude da temperança foi traduzida como discrição. Pois é. Ela é a mãe das virtudes. E aí ela foi traduzida como discrição. Você pode explicar um pouquinho mais? Eu nem sei porque eu não tenho acesso ao francês, né? Talvez no francês tenha de fato temperança, né? Enfim. Mas eu não posso descrever nada porque realmente eu não notei isso, Ana Paula. Não notei que isso tenha É na página 139. 139. Vamos ver aqui onde que está. Sim, é porque ele fala das quatro
virtudes cardeais, né? Prudência, fortaleza, temperança e justiça. Sim, coisa incrível, né? Não sei se tá isso no francês, né? Mas é uma troca de palavra, né? Descrição. Mas descrição não é a palavra correta para nós em português para descrever a temperança, né? A temperança é muito mais do que descrição, né? Professor, o pessoal muitas vezes está traduzindo descrição como vem do discrécio, né, da discricionariedade, ou seja, da situação de discernir, né, e de achar, pesar bem as coisas e escolher uma coisa, preferir uma coisa à outra, né? Muitas vezes as pessoas estão entendendo, às vezes, descrição, dizem, fica quietinho no seu cantinho, fica discretinho, usa uma roupinha militar, assim. Talvez o significado amplo da palavra talvez nos leve à temperança, né? É bem observado isso. Mas eu não tinha nem observado o que a Ana Paula acabou de dizer. Enfim. Temperança é uma palavra mais concreta, né? Com um significado mais, digamos assim, dicionarizado, mais próximo da virtude, né? Teologal. Da temperança, né? Enfim. Mas a Cristina levantou a mão aí. Professor, o senhor falou do orgulho, né? Vaidade. E a humildade, como ela foi colocada aí? O senhor fez aquele comentário de que a humildade é uma coisa interior, né? Como eu estou viciada em pensar em modernismo, parece que hoje a gente toma a humildade por algo como se tivesse alguma relação com classe, né? Classe social. Estou certa ou isso não é bem assim? Não, é assim e muito mais. Né? Hoje em dia, bom, essa eu vou ter que recorrer a Chesterton. Essa eu sei de onde que veio, né? O Chesterton dizia o seguinte, que bom, de um modo geral, ele falava, as virtudes cristãs estão enlouquecidas hoje em dia, né? Então essa ideia da loucura das virtudes cristãs, né? Então ele dizia, em relação à humildade, ele dizia o seguinte, que a humildade, esse enlouquecer da humildade no mundo moderno se concretiza da seguinte forma: a humildade, ela se deslocou no homem moderno do coração para o intelecto. Mais ou menos isso. Ele não usa essas palavras, não. Ele fala... eu acho que ele fala assim, que a humildade se deslocou do órgão da ambição para o órgão da razão. Alguma coisa assim. O que ele quer dizer é o seguinte: a figura do humilde hoje no mundo moderno é aquele que concede, que afirma, que aceita que ele não tem bem ideia das coisas, que ele chega próximo a outra pessoa e diz: não, a sua ideia é interessante, mas a minha é contrária à sua, mas nós podemos conversar e conviver e tal. Então a humildade, ela promove, a falsa humildade hoje, deslocada para o intelecto, ela promove esse tal de relativismo, não é? Não, todas as ideias são interessantes, a minha é uma ideia, a sua também é. Então o humilde hoje é aquele cara que consegue conviver com opiniões diferentes, né? Olha como ele é humilde, ele se relaciona com todo mundo, ele aceita as pessoas como são, com as suas próprias opiniões, né?
Então, e é curioso isso, né? Porque o humilde é humilde no órgão da ambição, né? O humilde é humilde no coração, né? No coração e não no intelecto. No intelecto ele é absolutamente certo. Ele não tem problema com a verdade, né? Ele não tem problema com a verdade. Então, a humildade hoje, ela se deslocou, né? Então, não só do aspecto mais interno, né, mas também do aspecto externo, né? Existem hoje, no homem moderno, atitudes, gestos, que todo mundo identifica como humilde, né? Eu não canso de falar, esse negócio de falar baixinho, ter modos assim efeminados, dobrar a carinha assim, um pescocinho quando fala, sabe? Isso tudo são gestos, digamos, exteriores que as pessoas identificam com pessoas humildes, mas que não são. Isso é falsa demonstração de humildade. Humildade, gente, é puramente um senso de realidade. O humilde, ele é muito realista, né? É um senso de realidade. Qual realidade? Realidade da nossa miséria em relação a Deus. Realidade da infinita misericórdia de Deus, né? E da nossa infinita maldade interior, né? Do nosso pó, da nossa cinza. Essa é a verdadeira. É o autoconhecimento de Santa Catarina de Sena, a cela do autoconhecimento, né? Aquilo é humildade. Recolha-se a cela do autoconhecimento, né? Que é Deus e a sua miséria, né? E ela tem, a partir disso, essa humildade enlouquecida no mundo, ela tem vários desdobramentos, né? Vários desdobramentos. Mas a Ana Paula, o Márcio levantou a mão aí. Oi, professor. A gente chega à conclusão também do seguinte, dessa exposição, que os conceitos hoje em dia, eu já estava observando isso em outro texto, depois eu tenho que comentar com o senhor, mas os conceitos estão completamente confusos. E mesmo quando a gente conversa com certas pessoas, mesmo conceitos práticos mais óbvios estão completamente confusos, e a cada geração se torna ainda mais confuso. Esses conceitos ficam cada vez mais confusos na cabeça das pessoas, né? Igual o senhor falou, humildade. Tem muita gente que confunde humildade com acanhamento. Também tem. Ou, consequentemente, com timidez. Claro, com timidez. Timidez, seja mais apagado possível, afinal de contas, a minha lamparina precisa brilhar mais do que o seu lampião, né? Muitas vezes as pessoas, por exemplo, às vezes você é uma pessoa assertiva, sem ser agressivo, coloca coisa de modo assertivo, e as pessoas vão te chamar de arrogante. Sim. Já é uma pessoa que já engoliu esse conceito de humilde igual a acanhado, quietinho, submisso, boizinho de presépio, etc. Isso. Eu falo com as pessoas, não, vai ser orgulhoso. Não sou orgulhoso. Tem senso de dignidade e sem posicionar. É diferente. É uma coisa que normalmente eu não faço em todo lugar, toda hora, em qualquer circunstância. Óbvio, né? A gente vai conversar pacificamente, né? O Márcio que todo mundo vê mostrando os dentes e tal, enquanto eu tiver dentes. Né? Mas um outro conceito, uma coisa... Outro dia eu estava lendo um negócio que me parecia um pouco absurdo também. Tem um senhor que é leitor do Chesterton e tem intimidade com Belloc. Um pessoal que estava tirando textos fora de contextos e arrumando pretextos para dizer, por exemplo, que o Belloc, isso baseado numa afirmação do Bernard Shaw, né, inimigo deles, né, que o distributismo seria simplesmente socialismo. Na verdade, eles como se diz hoje em dia, sequestraram o termo, deformaram o negócio, puseram como se o distributismo fosse o socialismo, não tem nada a ver, ele não é nem capitalismo nem socialismo.
E esses que me propuseram, mostraram esse texto, são tradicionais, entre aspas. Né? Eu pensei assim, gente, isso aí é desonesto, essa argumentação. O pouco que eu sei deles, isso é uma coisa absolutamente desonesta. Você pode ver pelos textos, fora de contexto, arrumar um pretexto para falar isso. Ou simplesmente uma pessoa de origem americana, com mentalidade liberal, quer colocar de mundo entre liberalismo versus socialismo, ou seja, não existe outra opção, há uma coisa ou outra, ou seja, desconhece o mundo antes da Revolução Industrial, né? Mas essa questão das distorções, e elas vão cada vez aumentando mais e mais, e aí que também a gente vê quem é o autor dessas distorções. Simplesmente o Coisa Ruim e os asseclas dele. Né? São mestres em fazer isso, até mesmo questões de vocabulário, hoje em dia, a coisa mais básica. Outro dia eu vi uma moça com a camisa escrito ranço. Uma vez uma aluna minha estava com essa mesma camisa, ranço. Ranço, no meu tempo, era aquele cheiro ou gosto arraigado de alguma coisa geralmente desagradável. Né? Isso. Hoje, ranço significa tipo uma aversão com a pessoa. Como hoje em dia se fala treta, inclusive vários dos nossos amiguinhos tradicionais falam treta. Treta era uma espécie de conluio. Mas a treta passou a ser briga, discussão, confusão. E aí eu fui descobrir que treta é um vocabulário de mano de periferia, MC, rapper, bandido, presidiário, ou seja, tradicionais usando vocabulário e assimilando, né, vocabulário desse tipo de gente, e faço ideia também as outras ideias que eles assimilam. Os youtubers gostam muito dessa palavra, treta. Treta. Pra mim é discussão, confusão, conflito. Mas treta pra mim era tipo uma manha, um artifício, um ardil, alguma coisa assim. Ou um conluio com alguém. Bom, se eu tiver algo mais a dizer, que eu já contextualizei a coisa aí, muito obrigado. Essa discussão do distributismo é muito interessante. Esse pessoal que fala sobre isso, eu não sei, eu suspeito que eles nunca tenham lido as obras econômicas, nem de Belloc nem de Chesterton, né? Porque eles têm obras de economia. Né? A obra do Chesterton, em que ele expõe mais detidamente essa ideia do distributismo, eu acho que ela foi traduzida, não tenho certeza. Outline of Sanity. Pode ser traduzido como esboço de sanidade. Se ela foi traduzida, eu nem sei como é que ela foi traduzida. Eu acho que ela foi traduzida. Certa época, um católico aí famoso, né? Entrou em contato comigo, me pedindo, enfim, conselhos a respeito dessa obra, que ele estava querendo traduzir essa obra e tal. Não sei se traduziu, e não sei. Mas essa obra é a obra, digamos assim, máxima do Chesterton sobre esses aspectos. Né? Não sei se esse pessoal leu, né? Agora, esse pessoal você está dizendo que é dos meios católicos, né? Mas esse pessoal, eles raciocinam. Eles não têm outra forma de raciocinar, porque eles não conhecem, né, nada de economia. Mas a única forma deles raciocinarem uma economia, ou qualquer teoria econômica, ela se classifica em dois níveis. Ou ela é comunista ou ela é socialista, ou capitalista. Isso aí é tão básico para quem conhece minimamente o que é economia, é tão básico. E sobretudo quem conhece a tradição da igreja de pensamento econômico. Então, isso é um pressuposto mínimo que tem que ser levado em conta quando alguém quer discutir esta área, economia, do ponto de vista católico. Né? Primeiro, a economia ela está inserida em toda o discurso moral da igreja. A economia é parte da moral, da ética, e não da parte científica ou da parte comportamental
enfim, como hoje é encarado na... Mas então, esse pessoal é todo ignorante, né, o Márcio, assim... O pressuposto ele parte da ignorância dele para justificar a ignorância com esses recortes de obras de fulano de tal, etc. Né? Então, assim, não dá nem discussão, né? Porque as pessoas, enfim, elas não conhecem, né? Não conhecem São Bernardino de Sena, não conhecem o próprio São Tomás de Aquino, quando fala sobre economia, não conhecem. Enfim, não conhece toda a tradição da igreja a respeito das relações econômicas dentro da perspectiva das relações morais do homem, né? O que fazer, né? O que fazer com esse povo, eu não sei. Mas dentro dessa área tem toda a questão da humildade, né? Porque assim, você veja, uma pessoa que enfrenta um assunto complexo como esse da economia, sem conhecer nada dos pressupostos básicos da economia e nem da doutrina que a igreja desenvolveu ao longo dos séculos sobre esse pensamento, já mostra que ele parte de um pressuposto que está a quilômetros de distância de uma humildade, né? De um senso de realidade. Ele tinha que ver o seguinte: não posso estar discutindo isso. Não posso. Eu tenho que me afastar dessa discussão. Eu não conheço esse assunto. Eu tenho que ler mais. O máximo que ele pode fazer é pedir aos seus interlocutores, a alguém mais, digamos assim, fontes, livros para ele ler, para depois entrar na discussão mais lá na frente, se for o caso. Né? É uma loucura, Márcio. O tanto de gente que se mete a discutir assuntos que eles não têm a menor condição de discutir hoje em dia, então pontificando aí nos YouTube, no YouTube, ideias completamente malucas, enfim. Falta de conhecimento, né? Melhor para essas pessoas teria sido ficar calado, né? Não fala nada. Se você não entende o negócio, por que você vai dar opinião, pô? Fica calado, vê a opinião dos outros, é bom, anota, né? Mas depois vai estudar, né? Se for o caso. Né? É uma lástima realmente. Mas enfim. Mas a Ana Paula falou que tinha uma opção de pergunta, ué. Eu tenho que corrigir aqui uma coisa que eu falei, que eu disse que a temperança é a mãe de todas as virtudes, mas não é a prudência. Isso é a prudência. Isso é o Sidney que eu ouvi falando isso, e ele citando, né, Santo Tomás. A prudência mesmo. Prudência Não, porque se você não tiver prudência, você não consegue desenvolver nenhuma delas. Né? É por isso que ela é mãe. E quanto que a prudência depende da razão, né? Claro, né? Do intelecto. Aí fugir desse sentimentalismo todo, a gente precisa muito da razão. A outra coisa que me chamou a atenção é o seguinte: se na época de São Francisco de Sales já era tão difícil um bom diretor espiritual, aí a gente deve pensar no perigo de que hoje, nesse afã que a gente fica de conseguirmos um diretor espiritual, nós dessemos muita atenção a gente fosse atrás de gente que, por uma posição de autoridade, que para nós ocupa essa posição de autoridade, nós fôssemos, nos deixássemos guiar por ideias erradas. Né? Isso. Na verdade, hoje em dia, quando a gente admira alguém, a gente acha que ele pode ser nosso diretor espiritual. Admira um padre, né? Gente, olha, já me pediram para ser diretor espiritual. Vocês imaginam a confusão, né? Quer dizer, é tanta confusão que chega...
Porque assim, quando você vê uma pessoa dando uma palestra, você fala, pô, que legal, né? Essa pessoa. Falando sobre, por exemplo, assuntos religiosos, né? As pessoas já pensam logo assim, pô, esse cara podia ser meu diretor espiritual. Eu já pensei isso do senhor. Não, pois é, não. Isso é uma coisa engraçada, porque como eu falo das coisas e falo pelos cotovelos, eu passo essa má impressão, né? Essa má impressão, enfim. Mas enfim, você pode cair em certas ciladas. Se acontece isso comigo, imagina como isso é forte, por exemplo, quando você encontra um padre bom, por exemplo. Um padre bom é uma boa indicação de uma possível direção espiritual boa. Mas nem sempre isso se concretiza. Né? Nem sempre essa bondade que a gente vê no padre, a homilia boa, etc, etc, se concretiza, digamos, numa experiência de direção espiritual do padre. Né? Às vezes, muitas vezes, existe uma mistura de coisas pessoais do padre com a verdadeira doutrina da igreja. Hoje é muito difícil a gente perceber isso, né? Hoje nós estamos numa confusão que é muito difícil escolher, né? Fora as pessoas que encaram, que se colocam sob a direção virtual de alguém no YouTube. Às vezes de padres, inclusive. Né? Então, hoje a loucura a respeito disso é uma coisa incrível, porque as pessoas sentem a necessidade de direção espiritual. Muitas. E elas se entregam, nesse afã de achar um diretor espiritual, elas se entregam a pessoas que às vezes não têm a capacidade dessa... E qual é a capacidade? Como é que a gente vê essa... não só a importância da direção espiritual, como a seriedade da direção espiritual? Lendo sobre pessoas que falaram sobre direção espiritual. Tipo, São Francisco de Sales. Que tipo de característica tem que haver nessa atividade de direção e de submissão ao diretor, né? O que é submissão a um diretor? O que é isso? Né? O que nós devemos... Como que nós devemos nos submeter ao diretor? Em que aspectos? Em que áreas? Tudo isso é desconhecido para nós. Né? Tudo isso é desconhecido para nós. E também tem aquela questão de um certo comodismo nosso, uma preguiça mesmo, né, de pensar, de estudar, que a gente delega para o outro as decisões. Porque para a gente... todos os dias a gente tem que tomar decisões, sejam elas pequenas ou grandes, e que nos exigem que a gente esteja constantemente meditando sobre essas coisas. Claro, depois que você levanta da cama, acorda, é uma decisão atrás da outra. Sim. Uma decisão atrás da outra. E aí, eu já vi coisas assim, de até consultar se o tamanho da manga do vestido estava adequado para ir à missa. Perguntar isso pro padre. Isso é uma loucura. Você está entendendo? Isso é uma doença que nos ataca, né? Os tradicionais, né? Isso é uma doença que nos ataca. Se um determinado livro eu posso ler. Entende? Então, assim, aí as pessoas vão confundindo também as coisas. E colocando na mão de uma figura de autoridade todas as decisões que ela precisa tomar. Porque aí ela não tem responsabilidade, né? Ela só vai seguir uma regrinha, né? Um manualzinho, né? É um manual. É uma forma de... E isso acontece tanto, gente, vocês não imaginam, no catolicismo normal, no modernismo. Né? Gente, esse é assunto para horas e horas de conversa. Essas comunidades que surgiram depois
do Concílio Vaticano II, essas comunidades, por exemplo, da RCC, é uma coisa apavorante. Né? Porque normalmente essas comunidades têm um padre lá. Né? E o padre é o diretor espiritual da comunidade. Então, assim, o que ocorre de coisas estranhas, vamos dizer assim, bizarras, nessas comunidades, assim, eu sei muito pouco sobre isso, porque eu nunca participei disso. Mas o que me contam, o que me chega, né, de pessoas dessas comunidades, o que elas me falam, é uma coisa de cair os cabelos. Sabe? Então, veja, a necessidade da direção espiritual, ela está presente. As pessoas têm necessidade disso. Isso é um impulso bom da pessoa, né? A falar, eu preciso. Mas assim, o que acontece é uma coisa, essas lideranças dessas comunidades, gente, é uma coisa assim, apavorante. Tem descrições sobre isso, né? Por exemplo, tem um livro do E. Michael Jones sobre Medjugorje, que ele descreve cada comunidade, cada pessoa, é uma coisa, gente, que vocês não imaginam. Assim, nem é bom ficar enfim, descrevendo isso não, porque é muito triste, muito triste. O Paulo levantou a mão aí. Só fazer um comentário aqui sobre o que a Ana Paula falou, mas assim, eu me autoavalio, eu entendo essas pessoas que pedem esse tipo de orientação, porque eu, por mais de 30 anos, quase todas as escolhas de literatura, de religião, de culto que eu fiz por conta própria, quase histórico, né? Foi pro lado errado. Então, mas também confiar nos outros cegamente é complicado. Então, só depois que eu comecei a reconhecer a minha incompetência para esse tipo de decisão é que talvez a graça começou a me orientar um pouco a direção de onde ir, né? Mas é muito complicado. A gente, por conta própria, sem boa orientação, a gente só faz besteira. Não tem dúvida. Agora, note o seguinte, o nosso santo da vez, ele nos dá uma regra, certo? Que é pedir a Deus para encontrar um bom diretor espiritual. Sempre pedir em nossas orações, né? Enfim. E além disso, né, professor, existem vários diretores e direções espirituais desses grandes santos escritas. Isto. Né? Isto. Mas assim, esse pedido com humildade, infelizmente só fui aprender muito tarde isso. Eu sempre escutei esse negócio de deixar na mão de Deus, minha mãe sempre falava essas coisas, mas isso para mim não fazia sentido. Como fazer? O que fazer, ok, mas o como fazer isso, né, e que você pedindo, mesmo às vezes sem vontade, ele te atende, é um negócio assim, que para mim não fazia sentido. Na minha cabeça, até muito pouco tempo atrás, a minha vida estava na minha mão e era eu comigo mesmo, eu tinha que me virar. Não existia outra coisa. É isso mesmo, quer dizer, e olha, que Deus pode nos dar uma direção espiritual, tá certo? Sem exatamente um diretor espiritual. Vocês já pensaram nisso? Porque veja bem, Deus age através das causas segundas, tá certo? E ele pode muito bem promover um certo direcionamento da nossa vida, pulverizado em muitas pessoas que chegam perto da gente e nos dá ideias, nos dá caminhos. Então, às vezes, na nossa vida, nós não venhamos a encontrar uma
pessoa a quem nos ligarmos como diretor espiritual. Mas na falta, digamos assim, dessa pessoa, Deus pode ter misericórdia da gente, nos promovendo uma direção espiritual não ligadas a uma pessoa. Por que não? Por Deus tudo é possível. Eu não sei se é isso, não. Mas eu acho que sim. Se nós estamos percebendo que a dificuldade de encontrar, Deus sabe disso. Ele vai nos dirigir para pessoas movendo as causas segundas, pessoas, acontecimentos, situações da nossa vida, que funcionará como uma direção espiritual. Leituras, como você falou. Leituras. Através das nossas orações mentais, ele pode nos inspirar certas ideias, certos afetos, que digamos assim, compatível com uma direção espiritual pessoal. Como não é possível, ou talvez não seja possível, Deus pode promover isso. Não é? Não digo que ele faça isso, é opinião minha. Digo assim, quem sabe ele não está nos dirigindo através das causas segundas? Não sei. O fato é que nós precisamos nos entregar a ele e aceitar a nossa realidade, né? Que é essa, não é outra. E veja, em todas as épocas isso foi muito difícil, né? Essa direção. O próprio São Francisco de Sales fala sobre isso, né? Enfim. Meu Paulo, eu entendo o que você quer dizer e inclusive estou de acordo, porque assim, a gente vive, as pessoas no geral estão muito desorientadas, né? Só que eu acho que eu ouvi isso de pessoas que estão ali frequentando a missa há muito tempo. Nessa missa, a gente tem a chance de ouvir ali, ou da catequese do padre, ou convivendo com as pessoas, mesmo ali na porta da igreja, com gente que cita esses autores, né? Santo Afonso. Eu também nunca tinha ouvido falar, né? Comecei a ver os livros do Márcio aqui, ele falando comigo dos Santo Afonso, o professor Anguete falando, né, de Gustavo Corsão, por exemplo, trazendo para nós essas leituras, nos estimulando a essas leituras das biografias. Mas ainda assim, eu vejo que como que nós resistimos a isso, essas coisas, e colocamos para delegar para os outros, resolve aí para mim. Porque, por exemplo, olha aqui quantos de nós estão aqui de manhã, nesse horário? Você mesmo, às vezes, perde o sinal aí, porque você está em trânsito, né? Você está andando, você está fazendo um esforço para isso. Quantos de nós realmente fazem esse esforço? Porque é um esforço, você tem que levantar cedo, você tem que estar prestando atenção, fazendo outras coisas, talvez, estar ali prestando atenção, ou ouvindo, assistindo esse vídeo em outro horário, ou abrindo mão de fazer uma outra coisa no sábado para estar lá de manhã, ou indo deitar tarde para ir na palestra lá no clube de leitura à noite. E aí, a gente faz mesmo, porque existem essas oportunidades e a gente não as agarra, entende? É disso que eu estou falando. E aí vem com coisas básicas e quer colocar na mão de um diretor. Eu quero um diretor espiritual. Excesso de escrúpulo, né, Ana Paula? Porque quem busca pode ser também, você tem razão. Porque eu acho que as pessoas que estão
aí, que a gente fala, né, estão aí no mundo e que não buscam as coisas espirituais, o ouvido delas é mais fechado mesmo, é mais tapado, a vista é mais embaçada. O que a gente está fazendo é tentando limpar a nossa vista, tentando abrir os nossos ouvidos, né, para essas coisas. Aí a gente vai ficando, parece que mais sensível, né? Os nossos sentidos externos vão ficando mais sensíveis para alimentar os sentidos internos. Isso é a operação da graça. Pois é. Aperfeiçoando a natureza. É isso mesmo. E não essa coisa de você simplesmente colocar tudo na dependência de um diretor espiritual. Ah, eu não tinha um diretor espiritual, então eu não sabia o que fazer. Poxa, mas Deus está nos dando outros caminhos. Né? O senhor outro dia publicou lá num dos grupos uma mensagem da irmã Lúcia a respeito do terço, que Nossa Senhora mudou, deu outro sentido para a recitação do terço, para a reza do terço, porque hoje nós não temos um amparo de outras coisas, há uma outra. Então Deus vai nos dando essas oportunidades, mas a gente tem que procurar ir abraçando-os mesmo. Né? E isso nos exige esforço. Nos exige, porque quando a gente escolhe uma coisa, a gente abre mão de outra. Né? Pressupõe uma perda. Sempre uma escolha pressupõe uma perda. Você abre mão de outra. As escolhas desde que você levanta, né? Aliás, o levantar já é uma escolha, né? O levantar já é uma escolha da cama, diariamente. E eu estou falando isso a partir de mim mesmo, porque eu vejo o tanto que eu tenho que fazer esforço comigo. É Deus mesmo que... E eu vou agradecendo a Deus porque essas pequenas graças, né, da minha pequena vida, da minha pequena rotina. Não, só você ter a capacidade de manter a rotina, Ana Paula, já é uma graça de Deus. Né? Quantos não conseguem fazer isso? Quantos não conseguem ter uma rotina? Enfim, rotina de oração, rotina da vida normal, né, dos deveres de Estado. Isso é uma graça enorme que Deus nos dá para nos manter, né, de pé, né, nos manter pelo menos a caminho da salvação. Né. Mas enfim, toda essa questão por isso é que nós precisávamos, né, de um São Francisco de Sales atualizado, né? Porque ele ia nos dar hoje um caminho que nos orientasse para os dias de hoje. Né? E nós não temos, né? Quem sabe ele não falaria isso, né? Olha, gente, direção espiritual é muito importante, mas como é impossível, faça isso, isso e isso. Se comporte assim, assim, assado. Nós não temos ele, né? Nós não temos nenhuma orientação, né? E é nesse tempo, talvez, que nós sejamos mais sortudos. Porque nunca houve um tempo em que fosse tão importante a nossa fé, a nosso abandono em Deus. Nunca foi tão importante, porque nós não temos mais nada além disso. Né? Ou muito pouca coisa além disso. Né? A nossa fé, nos tempos atuais, se tornou um item de prática permanente. Né? Talvez nunca nós tenhamos tido, a humanidade tenha tido a graça de praticar tão cotidianamente a nossa fé, essa virtude teologal, né? Tão integralmente, né? Nós temos essa oportunidade, né? O estado do mundo nos permite, né? Nos brinda com essa
necessidade premente de nos entregarmos à mão de Deus, inclusive para as orientações cotidianas, né? A prática da presença de Deus em nossa vida, né? Cotidianamente, em todas as situações. Porque, enfim, né? Aqui e ali nós temos vislumbres das coisas. Mas nós não temos documentos consolidados onde nós pudéssemos ler. Nós não temos os aconselhamentos, digamos assim, ou muito pouco, né, aconselhamento, de santos que nos atualizem. Essas coisas que os santos antigos nos falavam, né? Não é injustiça, eu não quero cometer injustiça, né? Nós tivemos Padre Pio no século XX, né? Não é pouco. Grande homem de Deus, né? Nós tivemos no século XIX, né? Muitos santos, muito mais próximos da gente, né? Nós tivemos Santa Teresinha Menina de Jesus, nós tivemos ainda no século XX Santa Gema Galgani, né? Enfim. Mas assim, nós devemos também vermos que Deus não está nos deixando sozinho. Não está. Quem o procura diligentemente vai encontrar essa direção espiritual espalhada por aí. Ele vai nos orientar, não tenha dúvida, não? Tá certo? E professor, o senhor foi lendo aqui aquela parte a respeito de Sêneca, né, da certeza dele de manter-se nas virtudes após superar determinados obstáculos. E eu pensando assim, gente, nada mais distante da realidade isso. Porque só se a gente se observar de um dia para o outro, né? Num dia você vai rezar e você pensa, nossa, que meditação maravilhosa. Aí você escreve uma coisa que você entendeu. E no dia seguinte, você reza o terço igual uma metralhadora. Ué. Né? Né? Então, assim, a gente vê que como que a gente não tem garantia de nada. Por isso que eu falo que a humildade é uma coisa realista, Ana Paula. Se você, com isso que você observou, que todos nós observamos em nós, você se não se tornar humilde, é porque você não entendeu o que é humildade. Porque a humildade é só você ver a realidade sua. Não precisa mais nada, não. Não precisa. É só você observar isso. Quer dizer, as quedas frequentes que nós temos em tudo. Em tudo. Nós somos miseráveis em tudo. Em tudo. Essa visão, essa visão realista de nós é que compõe algo, compõe o fundamento da nossa humildade. A humildade é uma coisa realista. É uma coisa real. Não é um sentimento. Humildade não é sentimento. Não é sentimento. Eu sinto que eu sou humilde. Que conversa fiada é essa? Que conversa fiada é essa? Não é? Assim, por que ela é chamada virtude? Porque se é simplesmente uma percepção da realidade, não é só simplesmente uma percepção da realidade, né? Ela é virtude porque ela é uma força, que é o seguinte: você percebe isso, a sua miserabilidade, tá certo? No momento seguinte, você está se considerando o rei da cocada preta. E a virtude é nesse sentido. Quando você tiver a tendência de se considerar o rei da cocada preta, você pegar com força e dizer assim: olha, mas não sou. Não sou porque eu sou um miserável. Então, essa lembrança, esse hábito de lembrar a sua miserabilidade, sempre
porque você já observou, na realidade, isso, é que é a humildade. É a força que você tem de sempre relembrar e se reposicionar com a sua completa e inteira miserabilidade em todos os momentos da sua vida. Por isso ela é uma força, porque depende da sua vontade, né? Então, enfim, as observações todas que vocês fazem só pode nos mostrar essa condição nossa. E isso, essa percepção permanente, essa lembrança permanente da nossa miserabilidade perante Deus, é que nos vai colocar na posição de ser humildes, né? Sem que enfim, esse negócio não é perceptível, né? Não é perceptível. É simplesmente um hábito seu. Um hábito. Nada que possa acontecer na vida deve tirar você desse hábito, dessa posição central, dessa percepção da sua miserabilidade, né? Por isso é que os santos sempre sugerem, né, que você medite sobre sua morte. Não há nada melhor do que isso para nos mantermos dentro da realidade da nossa vida e da nossa miserabilidade, né? Enfim, Santo Afonso, inclusive, muito mais fortemente, né? Ele tem enfim. Então, gente, mais alguma observação? Então, nós estamos aqui na página, vamos começar a ler, né? A página 144, 145, 147. 5, 6, 7. Capítulo 1 da quinta parte, sobre a pregação de São Francisco de Sales, né? Deus lhes pague a presença, a paciência e a participação, as discussões que brilhantam muito essa nossa conversa diária, né? Tenham todos um santo dia. Fiquem com Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. São Francisco de Sales, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.